facebook.com/Eu Tô Na Vida, e você também confere a transmissão ao vivo deste programa no nosso canal no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. E ele tá aqui já, Cláudio Apolinário. E aí, tudo bem? Olá, Simone, satisfação iniciarmos mais um debate, mais uma programação. Já agradecendo aos nossos ouvintes, né? A audiência tem crescido a cada dia, cada vez mais pessoas aí mandando mensagens, participando dos nossos programas, participando dos nossos debates. E hoje é um dia que o debate, ele pega, né? Porque, Simone, eu vou roubar inclusive a frase de um dos nossos convidados de hoje. No Brasil, não há tédio. Pois é, Cláudio. Nos últimos dias, houve a queda do ministro da Educação, a prisão do assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, entre N discussões envolvendo esses e tantos outros acontecimentos. Inclusive nós tivemos a prisão de uma defensora do governo, que é a líder do movimento 300, ou seja, acontecimentos que estão de alguma forma ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Então fica uma pergunta, né? Todos esses acontecimentos nos levam a pensar: é uma caça às bruxas? É uma caça ao bolsonarismo? E se é uma caça ao bolsonarismo, ela é legítima? Ou é apenas uma perseguição ao presidente e aos seus seguidores? Né? Muitas pessoas já dizendo aí que é a busca pelo poder. Qual é a sua opinião? Você que está nos ouvindo através dos 96,5 da Rádio Vida, para todo o Vale do Paraíba, vai até o sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, litoral norte, pro lado da capital de São Paulo, Guarulhos, zona leste de São Paulo. Então todos vocês estão nos ouvindo. Qual é a sua opinião? A caça ao bolsonarismo que está acontecendo hoje é legítimo? Ou existe uma perseguição política por trás, algum interesse a mais por trás de tudo isso que está acontecendo? Nós queremos a sua opinião através do Facebook, através do Instagram e também através do YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo. Você pode dar a sua opinião, também participar da nossa enquete. A caça ao bolsonarismo, ela é legítima ou ela é apenas uma perseguição política? Nós queremos saber a sua opinião, já mandando aqui o meu abraço a todos que estão nos acompanhando ao vivo através da transmissão no YouTube. Nós temos hoje a participação da deputada Janaína Pascoal e também do professor Paulo Cruz. Vamos torcer para dar tudo certo aí com a internet. E eu começo com o professor Paulo Cruz. O formato, apenas explicando o formato do nosso debate, nós temos inicialmente 2 minutos para que cada um dos nossos convidados defenda a sua tese inicial, uma espécie de pílula, né? Ou seja, dando a ideia inicial, se o que está acontecendo é uma caça às bruxas ou não. Posteriormente, cada um terá também mais 4 minutos para explanação do seu ponto de vista, e depois nós vamos para um segundo bloco, onde eles terão a oportunidade de interferir. No primeiro bloco, cada um fala sem a interferência um do outro, e no segundo bloco poderão interferir na fala para que nós consigamos ajudar o nosso ouvinte a chegar a esta conclusão. E teremos, obviamente, durante o debate, a participação dos nossos ouvintes, fazendo as suas perguntas, fazendo as suas indagações. Então vamos lá. Começo com o professor Paulo Cruz, que é professor palestrante nas áreas de filosofia e educação, formado em filosofia, mestre em ciências da religião, professor de filosofia e sociologia no ensino público no estado de São Paulo. Em 2017, foi um dos agraciados com o prêmio Ordem do Mérito Cultural, honraria concedida pelo Ministério da Cultura, anualmente por indicação popular, a nomes que se destacaram na produção e na divulgação cultural. E ele é também colunista da Gazeta do Povo. Professor Paulo Cruz, satisfação tê-lo conosco novamente. 2 minutos para os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida e também as suas considerações sobre o tema de hoje. A caça ao bolsonarismo, ela é legítima, professor Paulo Cruz? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida. É mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, estar conversando com irmãos queridos. Bom, eu acho assim, a época da eleição, todos os que estavam no pleito saberiam que não seriam anos confortáveis de governo, dado a situação em que nos encontrávamos, né? Então, estávamos saindo de um impeachment, o país extremamente polarizado, né? Então, quer dizer, muitas manifestações de rua, né? O antipetismo no seu ápice. Então, quer dizer, era um período já previsto, né? Nenhum governante que entrasse no poder naquele momento enfrentaria uma maré branda, né? Então, quer dizer, isso já deveria ter sido esperado por qualquer um que entrasse lá.
Da minha visão, eu achei que o Jair Bolsonaro estivesse preparado para isso e estivesse preparado para o que viria, né? Como é que ele lidaria com esse tipo de situação. Eu acho que ele fez a escolha errada. Eu posso até falar isso um pouco mais depois, mas eu acho que as escolhas que ele fez, ele e seu governo, né, fizeram, não foram apropriadas para o momento em que o país estava enfrentando. Então, quer dizer, é claro que a resistência é muito maior, é claro que a oposição é muito maior, e, claro, sempre há algum interesse, né, escuso por detrás de toda forma de oposição. Mas o fato é que assim, a oposição não seria branda, e era bom que se soubesse isso e que se tivesse uma estratégia de enfrentar essa oposição de modo a não desestabilizar ainda mais o país. Então, eu acho que a escolha foi errada no modo de agir, e eu acho que eles deveriam saber isso, deveriam ter ponderado isso nas primeiras semanas do governo. Então, eu acho que é legítimo porque em todo governo existe. Maravilha. Bom, dado então a opinião inicial do professor Paulo Cruz, hoje, pela primeira vez, estamos recebendo a deputada Janaína Pascoal, que aceitou o nosso convite. Ela é advogada, doutora em Direito Penal, professora na Universidade de São Paulo, USP, e nas eleições de 2018 ela foi a deputada estadual mais votada do Brasil, obtendo 2 milhões de votos, sendo a candidata a deputada mais votada da história do país. Estou recebendo a informação de que ela não está na linha. E agora? O que faremos? Vamos fazer o seguinte, então. A deputada não está na linha, a gente teve um probleminha técnico para fazer o teste, nós fazemos sempre o teste antes. Então, a nossa produção está lá fazendo os testes para ela entrar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos o compilado jornalístico que nós sempre jogamos, então, antes de ouvirmos a deputada, nós vamos ouvir o compilado e, na volta, vamos torcer para dar tudo certo e nós ouvirmos aí o posicionamento da deputada Janaína Pascoal. Uma crise política que vai se renovando a cada semana em função da índole aguerrida, do estilo impetuoso do presidente. E, evidentemente, uma crise na estrutura administrativa. O Ministério Público diz que Flávio Bolsonaro era líder de organização criminosa em gabinete na Alerj. O senador pede apreensão do passaporte de Weintraub para que ele não saia do Brasil. E o consórcio de imprensa alardeia 1 milhão de casos de coronavírus no Brasil. Mas não houve destaque algum ao fato de o Brasil ter passado a marca dos 500 mil recuperados. Exatos 520.360, para sermos mais precisos. Desta vez, além de investigar blogueiros e empresários, o ministro Alexandre Moraes determinou também a quebra do sigilo de parlamentares. São todos bolsonaristas? Exatamente, Sérgio. Todos aliados do presidente. Ao decretar a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, do Rio, avaliou que o ex-assessor do filho do presidente e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, poderiam atrapalhar as investigações, ameaçando testemunhas e investigados se continuassem soltos. O ex-ministro da Educação é investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele fez críticas aos ministros da Corte. Weintraub também responde a outro inquérito no STF, que apura o suposto crime de racismo contra chineses. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República. O ex-ministro da Educação já está nos Estados Unidos, onde deve ocupar a diretoria do Banco Mundial. Em mensagens nas redes sociais, parlamentares da oposição classificaram a viagem como fuga. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, diz que a entrada nos Estados Unidos com passaporte diplomático antes da exoneração pode caracterizar improbidade administrativa e perguntou se o governo federal o ajudou a fugir. Bolsonaro afirma que só pode haver democracia onde o povo é respeitado e onde as liberdades fundamentais são protegidas. Diz que luta para fazer sua parte, mas que não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas. Essas ações da polícia que são inexplicáveis, tratando o Queiroz como se nem o Lula teve essa preferência toda de ação da polícia e de prisão. Bom, olha, estamos tentando contato ainda com a deputada Janaína. Na realidade, ela está em contato, mas nós estamos conseguindo colocá-la no ar. Estamos com o técnico lá tentando viabilizar. Então eu volto com o professor Paulo
Professor, hoje a gente vai ter que, obrigatoriamente, ter aí um formato um pouco diferente, né? Mas vai dar tudo certo. Mas vamos lá. É compreensível. Quem sabe essa questão técnica aí já seja perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. Você vê que até isso a gente acaba criando, né? Que loucura. Mas vamos lá. A gente ouviu o compilado aí, professor, e algumas colocações são importantes, né? Nós temos o caso do Queiroz. O Queiroz foi preso. Ele foi preso na semana passada e aí começa esse rebu violento em cima da prisão do Queiroz. E além disso, eu até a do Queiroz propriamente, eu queria que a deputada estivesse junto para a gente discutir, mas nós temos a questão, por exemplo, do Weintraub. E olha que loucura, acabamos de ouvir aí na matéria. O Weintraub, ele vai para os Estados Unidos, muito provavelmente para assumir a presidência do Banco Mundial, e aí já tem a discussão para saber se o presidente da República ajudou o Weintraub a fugir. A pergunta que fica, professor, o Weintraub estava com pedido de prisão? Ele estava foragido e por esse motivo ele fugiu e agora o presidente vai ser investigado para saber se ele ajudou o Weintraub a fugir? Não está muito estranho isso, professor? Pô, eu não sei se está estranho, é o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que assim, o clima é de total e absoluta contrariedade política no país. Então, quer dizer, o país está num fervor terrível de discussão e de oposição. Então, assim, parece estranho aos olhos de quem está assistindo tudo ver, de repente, quer dizer, o ministro da Educação, que já era um sujeito controverso quando estava no governo, ele sai do governo e simplesmente vai embora, né? E ele está sofrendo lá um processo, então, quer dizer, ele não está, digamos assim, entre aspas, limpo, né? Ele tem aí contas a prestar, ele está num processo de investigação, então, quer dizer, eu não diria assim, ele fugiu, mas que é muito esquisito que o sujeito vá embora assim de um dia para o outro, é muito estranho para mim, né? Então, professor, diga. Vamos fazer o seguinte, aparentemente deu tudo certo, a deputada vai entrar conosco, então nós vamos ouvir e a gente volta com o senhor, pode ser? Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Então, conosco, vamos torcer para dar tudo certo aí. A tecnologia, às vezes não, ela sempre, boa parte ela ajuda, mas em alguns momentos ela nos atrapalha. Mas está conosco, então, a deputada Janaína. Deputada, é uma satisfação tê-la conosco, participando do nosso debate. Que bom. Minha poder participar do debate da Rede Vida, né? Eu sou uma defensora aguerrida da vida e também poder participar com o professor Paulo Cruz, que tem um trabalho que eu admiro bastante. Queria até destacar a bela aula que ele deu sobre a importância da Princesa Isabel para a história do Brasil, né? Princesa Isabel, que é sempre vítima de muito sexismo, sempre colocada como pelos intelectuais brasileiros, né, como uma personagem histórica de menor importância, quando é uma das primeiras grandes figuras, não digo nem femininas, né, mas políticas do nosso país. Então, feito esse registro, eu gostaria de tentar colocar minha abordagem aqui, sob o ponto de vista técnico-jurídico e não político, muito embora eu esteja na política agora. Por que eu fico preocupada, né, com essas manchetes em torno do ministro da Educação? Porque, na minha leitura, sob o ponto de vista do direito penal, esse senhor não cometeu crime nenhum, né? Ele falou lá naquela reunião conturbada, aquela reunião ministerial, uma frase muito mal educada, né, relativamente aos ministros do Supremo, mas quem for justo vai lembrar que a frase vinha num contexto onde ele dizia que tinha se surpreendido com Brasília negativamente, que ele percebeu que aquelas pessoas todas vivem numa bolha, que elas não sabem o que é o povo, como vive o povo, e aí ele vem com aquela frase inadequada, com certeza inadequada, mas uma frase de ação. E eu não consigo ver como uma única frase possa justificar iniciar um procedimento criminal contra ele, levá-lo para dentro de um inquérito que já existia antes, um inquérito instaurado, né, teoricamente, né, por uma das vítimas dessa frase, se é que a gente pode considerar essa frase passível de fazer vítimas, e instruído por outra vítima, né?
Então, falar que esse homem é um criminoso por causa daquela frase, né, sob o ponto de vista técnico-jurídico, à luz do direito penal, é um exagero. Daí as minhas críticas, as manchetes dos vários jornais tratando o ministro como um fugitivo, como um foragido, né? Num país em que nós lidamos com desvios milionários, bilionários de verbas públicas e quase nunca as manchetes são tão bombásticas, falar que um homem que foi para os Estados Unidos, ele é um foragido por causa de uma frase, é uma desproporção muito grande, é uma injustiça muito grande. E eu vejo como um perigo para a democracia, porque o que as pessoas não estão percebendo é que elas estão, vamos dizer assim, tolerando persecuções penais, processuais penais contra aqueles indivíduos, né, que dizem, e propagam ideias que elas abominam, esquecendo que amanhã essa máquina estatal pode ser utilizada contra elas, né? Então eu quero aqui dar mais um exemplo que me parece muito importante. O ministro está respondendo a um outro procedimento criminal, porque ele colocou lá no Twitter dele uma charge do Cebolinha fazendo piada com o modo dos chineses falarem, né? E ele diz ali que a China quer dominar o mundo. Eu sou categórica, né? Não acho que é apropriado para um ministro de Estado esse tipo de postagem. Quero deixar claro aqui, respeitando divergências, que não gostei da gestão do ministro à frente do Ministério da Educação. Entendo que foi bom ele ter saído, né? Ele causava muito problema para o próprio governo. Infelizmente, não ajudou a educação do país. E então quero fazer um registro aqui, sob o ponto de vista técnico, educacional e até político. Mas, sob o ponto de vista técnico-jurídico, aquilo não foi nada além de uma charge. E as mesmas pessoas que estão tratando o ministro como criminoso estão defendendo a charge que foi feita, né, por 2 jornalistas, um ilustrador, contra o presidente. Então, o que tem me assustado são os 2 pesos e 2 medidas, né, que infelizmente nublam a visão de esquerdistas, mas muitas vezes nublam a visão de direitistas. Porque, ao mesmo tempo que o ministro da Justiça impetrou um habeas corpus para defender o ministro da Educação e a liberdade, ele também pegou uma investigação contra a charge, né? Então, o país está mesmo vivendo um momento dele. E a principal vítima... Deputada. E as pessoas, não importa o lado, não estão vendo a armadilha que é a palavra do outro, né? E direito à sua própria palavra e vice-versa. Então, a minha objeção, a defesa que eu tenho feito até aguerrida do ministro, não é porque eu entendo que ele é um bom ministro, não. Que foi. Eu quero que fique muito claro que ele não praticou crimes. Maravilha. Ô, deputado, eu vou pedir uma gentileza sua de desligar o vídeo, porque a internet ela tá picotando bastante a internet. Acho que caiu a conexão. Então eu vou pedir para a produção orientá-la lá. Mas deu... Vamos lá, Simone. Então corta para mim o sinal, a produção orienta ela lá, vamos cortar o vídeo, porque aí a conexão fica melhor para a gente. Mas a deputada Janaína Pascoal, então, ela já fez aqui uma colocação muito importante ligada à lógica da parte técnica jurídica, ou seja, com base no direito penal, o Weintraub não teria cometido nenhum crime, né? Ela fez, inclusive, a citação aí dos 2 casos. Tanto o caso em que ele fala sobre o Supremo, né? Então, ele fala sobre o Supremo, ele está constando lá no inquérito da fake news, e também tem essa questão da charge, que estão, inclusive, ele está com uma denúncia de racismo, que ele teria cometido racismo contra os chineses. E ela, falando com relação à questão técnica jurídica, não há nenhum crime. Bom, se não há nenhum crime, ele ter ido para os Estados Unidos, nós podemos considerar que ele estava foragido, porque as notícias que nós temos visto nesses dias o ministro fugiu e chegou nos Estados Unidos. Vamos averiguar agora se o presidente Jair Bolsonaro ajudou na fuga do ministro. Será que a gente não está vivendo um momento de muito sensacionalismo, não?
Ou seja, está um sensacionalismo exacerbado, o que acaba sendo, obviamente, uma perseguição política. Não discordo do professor Paulo Cruz quando comenta que já sabia que era isso que ia enfrentar, porque, na realidade, a gente veio de uma presidência, de uma estrutura de esquerda, quando alguém de direita assume, e com um discurso, obviamente, radical para o oposto, naturalmente ia enfrentar problemas, né? Mas vamos lá, o deputado já está ok, o Paulo Cruz já está ok, tudo ok? Está me ouvindo bem? Ah, agora melhorou, porque o vídeo acaba atrapalhando um pouco aí a gente na conexão da internet. Mas vamos lá, deputada e também ao Paulo Cruz, a gente tem um formato de debate, mas hoje a gente vai fazer ele de forma diferenciada. Nós temos uma outra questão, deputada e Paulo, que é a questão do Queiroz. O Queiroz também foi preso. Aí eu peço primeiramente a opinião da deputada e na sequência ouvir aí o Paulo Cruz, que é com relação também a essa questão técnico-jurídica. Ele estava foragido, a prisão dele faz sentido neste momento, porque a impressão que dá e que a imprensa coloca é exatamente isso, como se ele estivesse fugitivo. Mas havia uma ordem de prisão para que ele estivesse foragido? Bom, pelo que vem sendo divulgado, eu não tive acesso aos documentos, não havia um mandado de prisão. É bem verdade que ele poderia ter sido, vamos dizer assim, notificado, ou pelo menos que tivessem tentado notificá-lo antes de fazerem essa busca e apreensão. Então, isso é verdade. Quero aqui deixar bem evidenciado que eu, como brasileira, ficaria mais feliz se todos os assessores de todos os deputados listados naquela tabelinha do COAF, né? Alguns com movimentação muito significativa, inclusive o presidente da Alerj, que é um quadro do PT, né? Com uma movimentação de 42 milhões. Eu gostaria muito que o mesmo grau, né, o mesmo nível de operação ocorresse com relação aos assessores dos demais deputados, né? Então, que fique o registro aqui. Agora, eu não vejo, né, uma perseguição sob o ponto de vista de invenção de histórias. Então, vamos lá. O fato deles estarem dando maior destaque ao caso Flávio do que o caso André Ceciliano ou dos outros tantos deputados dos mais diversos partidos pode denotar uma escolha, né? Uma perseguição no sentido de usar os recursos mais contra o Flávio do que contra os demais. Nesse sentido, sim. Agora, a verdade seja dita, ninguém inventou, né, aqueles extratos. Ninguém criou o vídeo do Queiroz pagando com dinheiro vivo mensalidade das filhas do Flávio. Ninguém, vamos dizer assim, plantou o Queiroz na casa do advogado do Flávio. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esse discurso da perseguição, porque os fatos existem, né? Os documentos existem, o Queiroz estava lá. Até agora o advogado não conseguiu explicar como é que foi vamos dizer assim, esse acolhimento, né, do Queiroz na casa dele. Ele não disse, ele sabia, se não sabia, quem é que sabia. Então, é uma situação muito delicada e eu entendo firmemente que os bolsonaristas, os direitistas, as pessoas que lutaram, né, para tirar a ditadura petista do poder e a quadrilha que cometeu todos aqueles crimes, eu gostaria que essas pessoas também não se iludissem, né, e não caíssem no mesmo discurso petista, sabe? Então, assim, os fatos estão aí, não vê quem não quer, né? Ah, Janaína, mas, poxa, é justo o assessor do Flávio passar por isso e a assessora do André Ceciliano, que movimentou 42 milhões? Não é justo. Mas o que é injusto é ela não estar sendo alvo de busca e apreensão, as contas pagas por ela não estarem sofrendo quebras e assim por diante, né? Eu não quero que o caso Flávio fique embaixo do tapete, né? Infelizmente, e eu digo aqui com dor no coração, eu acho que se o presidente, a família dele, tinha esse telhado de vidro tão grande, que ele não deveria ter concorrido à presidência, porque ele atrapalhou muito a vida da direita, né? Esses acontecimentos não prejudicaram a esquerda, prejudicaram a direita, entendeu? Eu não sei se essa vai ser a nossa única chance no poder.
e eles conseguiram estragar o nosso trabalho, que isso tem que ser dito, entendeu? Maravilha. Deputado, então primeiro obrigado pela sua participação. Por enquanto a gente vai fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu volto ouvindo o professor Paulo Cruz falando sobre este mesmo tema. A deputada trouxe informações importantes de que não é apenas o Flávio Bolsonaro que teria cometido este crime. Ela não tira o fato de ser verdade tudo que está sendo noticiado, ou seja, há fatos que vão levar ele, obviamente, a um julgamento sobre o fato ocorrido, mas que existem deputados parlamentares de outras agremiações políticas, inclusive do próprio PT. Então nós vamos ao intervalo e nós voltamos com o professor Paulo Cruz dando o seu posicionamento sobre este tema. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A quarentena já vai acabar. Enquanto isso, fica na vida. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um espaço político, ela incentiva outras a ocuparem também. Atualmente, as mulheres ocupam cerca de 16% dos cargos políticos no Brasil. Mudar essa realidade é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, ela incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política. Seja o exemplo que nós precisamos. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. A vida é tudo de bom. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta com o Debate da Vida, você dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. A caça ao bolsonarismo é legítima? O que você acha? Qual a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? 12997472010. Também no Instagram, @eutonavida, facebook.com/eutonavida. Você participa da nossa pesquisa. Temos aqui a participação já de um ouvinte que mandou uma mensagem de voz através do nosso WhatsApp. É o Alexandre, de São José dos Campos. Meu nome é Alexandre, aqui de São José dos Campos. E eu penso que nós, apoiadores do Bolsonaro, estamos sendo perseguidos, sim. Porque nesses quase 2 anos de governo não teve corrupção, não veio falar de corrupção, não veio falar em troca de ministro, mas é por isso ou por aquilo, mas não por corrupção. E eu acho que os esquerdistas estão com saudade disso. E querem implantar o comunismo no Brasil, como já se viu, tentaram até fechar várias igrejas na época de outros governos. Beleza? Meu nome é Alexandre, São José dos Campos. Um abraço. Bom, essa foi a opinião, né, do nosso ouvinte Alexandre de São José dos Campos, né, Cláudio? E na nossa pesquisa, como é que tá? Vamos lá, olha, na pesquisa aqui nós temos no Facebook e no Instagram. No Facebook, 81% estão dizendo que a caça ao bolsonarismo não é legítima. 81% estão dizendo não, o que querem é o poder. Portanto, 19% apenas dizendo que sim, dizendo ainda que ele merece. No Instagram, 37% estão dizendo que sim, que ele merece, e 63% dizendo que não, que o que querem é o poder. Então eu quero a sua opinião, nós temos várias pessoas mandando aqui mensagens, dando a sua opinião. Antes de ler as opiniões, eu quero ouvir o professor Paulo Cruz falando sobre o assunto que a gente tratou no ponto anterior, mas você vai mandando para cá suas mensagens, daqui a pouco a gente vai ler as suas mensagens aqui, porque a participação do nosso ouvinte ela é muito importante. Então, professor Paulo, a deputada fez o comentário aí de que o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, esse telhado de vidro, nos dá a entender que realmente ele ouve. Ou seja, a gente tomar o cuidado, é ter o equilíbrio de não imaginar que estão inventando coisas, mas ao mesmo tempo ponderou o fato de que deputados do PT, por exemplo, tanto que a gente não vê o PT reclamando, né? O PT
que é o partido que é oposição radical ao presidente Jair Bolsonaro, o PT não está batendo no Flávio. O PT, a esquerda, não está batendo no Flávio por causa desse motivo. Eles estão deixando, eles jogaram para deixar o camarada morrer, mas não estão falando nada. Por qual motivo? Porque também fizeram a mesma coisa. Então será que essa caça às bruxas ela não acaba sendo injusta pelo fato de não colocar todo mundo? Ou seja, chama todo mundo, põe todo mundo na mesa, prende todo mundo? Professor Paulo Cruz. Bom, então, primeiramente eu queria falar aqui da minha admiração pela deputada Janaína Pascoal. Obrigado pelo elogio, né? E digo que acompanho sempre. E também dizer que, do ponto de vista jurídico, eu concordo inteiramente com ela em relação ao caso Weintraub. Inteiramente, não discordo de uma vírgula. Porém, do ponto de vista político, pega muito mal. Então, para mim, a questão política aí é muito importante no contexto em que a gente está vivendo, tá? Então, vamos lá. O caso Flávio. Uma das coisas que mais chamaram a atenção, inclusive o ouvinte acabou de dizer aí, né? Na sua opinião, é que o Bolsonaro foi eleito sob a pecha de que todo candidato, digamos assim, que surge meio com uma aura meio messiânica se apresenta, ou seja, do combate à corrupção, daquele sujeito de natureza ilibada, ele sempre repetia a frase, né? Me chama de corrupto e tal. Então, quer dizer, isso deu a ele uma vantagem, né? Porque nós viemos de um contexto de corrupção endêmica, né? Então, quer dizer, por isso que o ouvinte disse, nós estamos aí 2 anos sem nenhum caso de corrupção e coisa e tal. Então, é evidente que ele foi eleito e muitas pessoas votaram nele por conta disso, né? Por conta dessa coisa olha, ele não é corrupto, né? Ele tem lá 30 anos de mandato e não é possível encontrar com ele. Ele sempre usava aquele exemplo dele ter recebido um dinheiro lá que veio de corrupção e ele ter devolvido o dinheiro para o partido e tal. Então ele era uma plataforma do Bolsonaro, o combate à corrupção. Inclusive o Sérgio Moro não estava lá à toa, né? Ele estava lá como uma espécie de troféu do combate à corrupção do governo Bolsonaro. Bom, e aí acontece que, como a deputada falou, tem um telhado de vidro, né? Um telhado de vidro, que é esse caso do filho e do Queiroz, e rachadinha e não sei o quê, que de fato, né, ao que tudo indica, acontece em todos os partidos, uma imensa maioria dos deputados, se não todos. Então, quer dizer, é um problema corriqueiro, né, de corrupção, desde a mais pequenina até a maior, né, desde a menorzinha até a maior, dentro de governos. O problema é que o Flávio é filho do presidente, né? Ele é filho do presidente e é filho do presidente que diz que entrou lá para combater a corrupção. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é que as indicações nos levam a crer, e também eu estou falando aqui, né, sob o ponto de vista do que a gente observa de fora, que o próprio presidente tem feito movimentos de governo, né, de organização do seu governo, para proteger o filho ou os filhos. Então isso também é um problema. Inclusive a saída do Sérgio Moro dá um indício disso, de que ele estava tentando, ou se de fato influenciou e tal, nas investigações da polícia, para proteger o seu filho ou os seus filhos. Então isso dá um peso político muito grande, né? Ainda que o Queiroz não tinha mandado de prisão, o Flávio não sei o quê, porque o outro movimentou não sei quantos milhões. Então, quer dizer, se nós estamos falando de uma perspectiva cristã, por exemplo, a corrupção não é só do dinheiro, né? Então, quer dizer, a corrupção da alma também é um troço violento. Então, a gente não pode esquecer, como cristãos, de que a corrupção não é algo que acontece só do ponto de vista material, né? A corrupção da alma também é nociva. Então, se eu sou eleito sob a perspectiva de combate à corrupção, se eu sou eleito sob aquela aura de que sou cristão, de que Deus está acima de tudo e de que não sei o quê, então, quer dizer, eu preciso estar preparado para o que virá, né? Eu preciso ter um respaldo. Mas deixa eu aproveitar então e ler aqui a opinião de um ouvinte, que é o Gilvan. E ele diz o seguinte: nunca teve tanta perseguição a um presidente como hoje, pois se houvesse não teria havido tanta roubalheira. Então, em cima dessa tua colocação, que me parece fazer sentido, mas ao mesmo tempo o que está sendo é proporcional, o que está tendo hoje comparado ao que tivemos, né? A deputada Janaína aí ficou muito conhecida porque fez parte, inclusive,
da questão lá do impeachment, né, da ex-presidente Dilma. Sim, né, sim. Apresentou a proposta, defendeu a proposta, e isso deu uma repercussão nacional para a deputada, hoje deputada Janaína, mas que tem uma vasta história no direito. O que nós estamos vendo hoje é proporcional ao que acontecia anteriormente? Então o ponto-chave é esse, não é o fato de se está ocorrendo alguma coisa ou não, porque tudo dá a entender que sim. Mas se é proporcional e se hoje nós estamos tendo o amor à pátria, inclusive dos outros poderes, né? Porque tem até um ponto que eu quero colocar aqui, e coloco para os dois, tá? A deputada tem a oportunidade também de falar. Mas nós temos aí a quebra de sigilos de parlamentares, ou seja, parlamentares que defendem o governo Bolsonaro estão tendo os seus sigilos bancários e fiscais quebrados pelo Supremo Tribunal Federal. Poxa, quando que nós vimos algo nessa instância acontecendo, deputada Janaína? Então, mas eu acho que seria muito importante a gente separar os assuntos, sabe? Porque quando a gente mistura o caso Queiroz, nós acabamos contaminando outros temas. Porque, infelizmente, esse caso é crime mesmo. E essa questão de rachadinha, as pessoas às vezes diminuem a importância, mas é algo sério. Porque, além do desvio do dinheiro público, né, que é peculato, você acaba contratando quadros, né, pessoas sem qualificação, porque são justamente essas pessoas que vão se submeter a devolver o salário. Então, também prejudica o trabalho. Além de prejudicar o orçamento, as finanças públicas, porque desvia-se o dinheiro, o trabalho fica prejudicado, porque você está usando um salário que poderia contratar alguém, né, com formação universitária, muitas vezes com mestrado, com doutoramento, com currículo diferenciado, e você vai contratar uma pessoa muito humilde, que vai se submeter a isso. Então, assim, é um comportamento grave. Quando nós misturamos este caso com as duas frases e a charge do ministro da Educação e essas manifestações dos deputados que apoiam o presidente ou as perseguições aos empresários que, de alguma maneira, deram apoio, a gente acaba prejudicando o debate, né? Qual é a preocupação que eu tenho com esses inquéritos que estão no Supremo? É que isso seja um recado para que ninguém mais apoie a direita. Então, assim, quando os deputados têm o sigilo quebrado, sem nenhum indício de desvio de dinheiro, porque não tem nenhum indício de que esses deputados receberam algum valor, de que eles praticaram corrupção, né? Quando cria-se esse factoide de que teve disparo de WhatsApp na campanha, de que esses empresários são financiadores de atos antidemocráticos, para mim, é um recado que as instâncias de poder estão dando, de que no Brasil é proibido apoiar a direita, tá? E aí eu digo essa direita mais extrema, né? Porque eu quero deixar muito claro que eu não corroboro a maneira que essas pessoas fazem política. Eu, inclusive, quando tinha algum diálogo com eles, eu aconselhei muitos deles, né, a pararem com essa truculência, a pararem com esse enfrentamento. Dia 31 de maio, eu fiz uma postagem no meu Twitter pedindo, pelo amor de Deus, para alguém que tivesse alguma ascendência sobre a Sarah Winter, que fosse ao alojamento lá, ao acampamento, pedir para ela recuar. Ela já tinha sido alvo de busca e apreensão. Ou seja, eu estava ali dando um conselho para o bem dela, né? E para o bem do governo, porque essa cara radical, essa coisa, né, sem limites, isso aí faz mal para o governo. E a resposta foi a moça gravar 2 vídeos, né, me detonando, vamos dizer assim, nas redes. É claro que eu já tenho maturidade suficiente para não me contaminar. Jamais eu colocaria uma mágoa pessoal acima da minha análise jurídica, né? Então, assim, vamos separar as coisas. O caso Flávio, o caso Queiroz, esse cidadão escondido na casa do advogado, isso aí, gente, é grave, né? Quando a gente mistura coisas graves com coisas não graves, a gente prejudica o debate. A situação dos tais atos antidemocráticos me preocupa como professora de direito. Porque quem é que vai dizer qual ato é democrático, qual ato é antidemocrático? Quem vai ser o juiz dessa causa, né? Pessoas com cartazes para fechar congresso, fechar
Supremo, sem cometerem nenhuma violência contra ninguém, são antidemocráticas? Pessoas com cartazes a favor do Supremo, quebrando tudo, são democráticas? Então, eu fico preocupada com essas manipulações. Eu sou uma defensora, assim, aguerrida da liberdade de manifestação. Não entendo como um direito absoluto, mas entendo como algo que nós devamos tolerar, porque é muito difícil saber quem é que vai dizer o que pode, o que não pode ser dito, né? Eu vou trazer aqui uma questão polêmica. Pega a situação da Fundação Palmares e o professor, doutor Sérgio, que está lá. Ele tem direito de se manifestar da maneira como ele se manifesta? Tem, né? Seria certo ele ser alvo de processos criminais? A meu ver, do ponto de vista técnico-jurídico, não. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele prejudica o governo. Ele prejudica terrivelmente o governo. Mas aí na questão política, né, deputada? Pois não? Prejudica o governo na questão política, mas crime não há. Mas prejudica, porque é uma agressividade, é uma falta de espírito de conciliação, é uma falta de respeito com o pensamento divergente, né? Algo muito parecido com o ministro Van Traub, que acabou de sair, né? Com esses deputados todos. Eu cheguei a fazer debates com deputados federais da base do presidente, falei, gente, vocês não estão enxergando que vocês estão dando uma face radical para esse governo? E que ninguém gosta disso, mesmo nós que votamos nele, que de certa forma fomos importantes para a eleição dele, porque tem essa leitura, né, de que as pessoas, entre aspas, surfaram na onda Bolsonaro, mas isso não é a verdade. A verdade é que nós fizemos a campanha dele, porque era uma campanha sem recurso, entendeu? E eles invertem tudo, né? Eles invertem tudo. Eu até tenho, em algumas manifestações, falado, o governo Bolsonaro, que muitas vezes é comparado ao nazismo, ele não me lembra o nazismo, ele não me lembra Hitler, não. Ele me lembra Stalin. Porque Stalin, quando chegou no poder, perseguiu terrivelmente os aliados, né? Perseguiu Trotsky, perseguiu Lenin. Então, assim, essa direita que chegou ao poder está acabando com a direita. Eles estão tirando da gente a única chance que a gente teve, né? O Paulo Cruz era um cara para estar no Ministério da Educação, né? Uma pessoa de direita, inegavelmente, mas uma pessoa com consistência, uma pessoa dura nas suas falas, mas que nunca agride ninguém, né? Então, assim, essas pessoas com consistência, elas foram colocadas, assim, não só no fim da fila, mas elas são alvos de ataques diários. O deputada. Então, o que eles querem com isso? O deputado. Então, assim, eu não corroboro, só para fechar, de jeito nenhum, essas perseguições por meio de inquéritos que, a meu ver, não tem sustentação jurídica. Mas eu também não apoio o modo dessa gente operar, sabe? Não é crime, mas não é bom para o país, não é bom para o governo, não é bom para a direita, e muitas vezes eu tenho dúvida se eles são aliados de verdade. De verdade. O deputado, eu não quero perder essa oportunidade. A gente já há tempos que desejávamos a sua presença, já fica aqui a minha palavra também de admiração pelo seu trabalho, pela sua postura, e eu não quero perder essa oportunidade de tratar mais um tema que eu entendo importantíssimo para esse debate. Nós temos hoje a questão aí do Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, e que neste inquérito o ministro Alexandre de Moraes acaba trazendo à tona pessoas que são a favor do bolsonarismo. Nestas ações do ministro do Supremo, a senhora concorda com ele? O professor Paulo Cruz terá também os seus 2 minutos para responder no final. Então será a última intervenção da sua parte, deputada, mas de qualquer forma já agradeço imensamente a sua participação no debate de hoje. Imagina, a honra é minha. Em abril de 2019, eu me manifestei no plenário da Assembleia pedindo que todos os deputados do país se levantassem contra o inquérito que estava em trâmite no Supremo. Apesar do julgamento da semana passada ter dado 10-1, eu não corroboro que esse inquérito seja constitucional. Então, eu quero deixar muito claro que a minha percepção, né, negativa desse inquérito, ela é muito anterior ao inquérito alcançar os bolsonaristas, né? O inquérito foi instaurado de ofício pelo presidente do Supremo, para apurar toda e qualquer postagem contrária ao Supremo,
tirou revistas de circulação e infelizmente, e eu falo isso com tristeza, porque eu gosto do ministro Alexandre de Moraes, ele é um grande professor de direito, foi muito perseguido na USP justamente por ser de direita, e os bolsonaristas, né, cometeram a injustiça de chamarem o ministro de comunista na porta da casa dele. Mas eu fico pensando, será que um ministro que é vítima dessa perseguição, dessas agressões, né, até de ameaças, será que ele tem a imparcialidade necessária para conduzir essa investigação? Então, assim, do ponto de vista técnico-jurídico, são equívocos desde o princípio. O ministro tem todo o direito de pedir providências ao Ministério Público, né, diante de uma ameaça, diante de uma ofensa, mas ele tem que representar. O Ministério Público vai requisitar a instauração do inquérito na primeira instância para aquelas pessoas que não têm foro. Então, assim, na minha leitura, tudo está ocorrendo da forma errada, né? Tanto de um lado como do outro. E essas pessoas estão sendo alvo, a meu ver, de procedimentos criminais que não têm sustentação na lei, mas elas também não ajudam que nós a defendamos, porque elas seguem numa agressividade sem limites, elas não ouvem, e parece que estão assim decididas a prejudicar o país e o próprio governo. Com isso, não justificam os procedimentos, mas não nos ajudam a defendê-las. É uma situação bem delicada que nós enfrentamos. Maravilha. Eu agradeço, desejo saúde a todos, né? Cuidem-se. E cumprimento o professor também por esse diálogo. Vou seguir aqui ouvindo as considerações dele. Tá ótimo, professora. Muito obrigado, viu? Professora, deputada, advogada, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela sua participação. Amém, a todos nós. Amém. Professor Paulo Cruz, então, 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu concordo inteiramente, novamente, com a deputada Janaína. Aliás, eu ia levantar esse porém, e ela já fez isso por mim, né? De dizer que eu não sou uma pessoa de esquerda, né? Apesar de ser contrário, como ela também a muitas dessas posições que o governo adota e que seus apoiadores mais entusiasmados, digamos assim, adotam. Então, quer dizer, eu estou nesse negócio chamado direita aí, antes do Bolsonaro se considerar alguma coisa parecida com isso. Então, assim, ele apareceu, então as pessoas dizem muitas vezes que vocês pegaram carona com o Bolsonaro. Então, quer dizer, na minha visão foi o contrário. Mas, enfim, então eu concordo com ela que esse inquérito das fake news, por exemplo, é muito estranho, porque, assim, nós, no governo do PT, nós temos uma posição muito dura em relação à imprensa, por exemplo, porque a própria imprensa, digamos assim, mainstream ou oficial, produzia muitas fake news, né? Então a gente falava, isso é mentira, vivíamos fazendo postagens, escrevendo textos e vídeos e falando de quando a própria imprensa se comportava dessa maneira. O que está acontecendo agora é que, assim, me parece que esse inquérito das fake news esqueceu que a imprensa oficial, digamos assim, também produz notícia falsa. E a gente não vê eles falando da imprensa oficial, né? Então, quer dizer, é um inquérito esquisito, eu não entendo de lei e do ponto de vista técnico-jurídico, mas a própria deputada Janaína já esclareceu isso. Então, quer dizer, do ponto de vista político é complicado, né, também, porque parece que está apontando, e ao que parece é isso mesmo, só para quem apoia o governo. Então, isso é um problema sério, né? Parece mesmo um recado das instâncias de poder de que de não aceitar o bolsonarismo. Por outro lado, também corroboro com as palavras da deputada que o pessoal que apoia o governo não ajuda, né? Eu mesmo sofri perseguições terríveis na internet, né? Fui chamado de tudo quanto é nome por bolsonaristas por não apoiar o governo. Um governo que eu nunca apoiei, nunca. Eu nunca escrevi um texto, nunca fiz um vídeo, eu nunca disse, olha, eu apoio o Jair Bolsonaro, nunca falei isso. E ainda assim, eu ainda hoje sofro muitos ataques por não ser um apoiador incondicional do governo. A deputada Janaína também sofre o tempo todo, né, esse tipo de ataque. Então, quer dizer, eles não ajudam. Então, nos colocam numa situação muito desconfortável de ter de discordar deles e também de discordar da esquerda, digamos assim. Então, quer dizer, ficamos no meio do caminho, né, e somos considerados nem uma coisa e nem outra. Então é muito complicado isso. Então acho que o inquérito é um inquérito temerário, né? No entanto, a gente deveria ter a direita no poder, na minha opinião, deveria ter tentado instaurar um governo de conciliação, porque era isso que era necessário, né?
não era necessário virar a mesa naquele momento, na minha opinião. Se fosse um governo de conciliação, com Deus acima de tudo mesmo, então talvez agora nós teremos um ambiente de governabilidade um pouco melhor. Não sem contradição, não sem oposição, é claro, mas que talvez nos desse um espaço para governar muito menos conflituoso do que o que se instaurou. E a impressão que eu tenho é que vai piorar cada vez mais, porque cada vez mais esticam a corda, né? E não cedem, Maravilha. Então é um problema sério, né? Maravilha, professor. Olha, satisfação mais uma vez tê-lo conosco no nosso debate, com opiniões sempre ponderadas. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Amém, vocês também. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, vamos lá. Esse é um tema bastante complicado de lidar, mas ao mesmo tempo, se nós analisarmos com seriedade, a gente chega a boas conclusões. Eu quero já compartilhar com vocês aqui o resultado da nossa pesquisa. 82% no Facebook estão dizendo que a caça ao bolsonarismo ela não é legítima, estão querendo tomar o poder, e 18% estão dizendo que sim, que o presidente Jair Bolsonaro merece o que está ocorrendo. Já no Instagram, 30% estão dizendo que sim e 70% estão dizendo que não. Bom, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a deputada Janaína Pascoal, que tem a minha admiração pelo posicionamento, pela forma como vem se posicionando. E pasmem, só o fato de eu dizer que eu a admiro pelo posicionamento que ela tem tomado, pessoas que são radicais ao favor do presidente Jair Bolsonaro, portanto ao bolsonarismo, já vão dizer: ei, pastor, como é que o senhor segue essa linha? Então veja, nós estamos num momento em que as opiniões não são aceitas. As pessoas não podem dar opinião, porque dar opinião, se ela for a favor do que nós pensamos, nós aplaudimos, levantamos, esse é o cara. Agora, se nós formos contrário, ou se a gente pelo menos se colocar, olha, eu acho que não está muito certo, nós já somos alvos de críticas, de pauladas e assim por diante. Então a deputada Janaína, assim como o Paulo Cruz, tem a minha admiração pelo posicionamento ponderado. Então eu começo a minha consideração utilizando, eu já tinha até anotado ela aqui, mas utilizando a frase dita pela deputada no final. Tá tudo errado. Na realidade está tudo errado. Nós vivemos hoje um desequilíbrio social, vivemos um desequilíbrio político, onde no cabo de guerra, ou na marra, ou na força, a gente quer implementar coisas. A política é a arte da negociação. Se nós não negociarmos, se nós não estivermos dispostos a ajustar as estruturas, certamente nós vamos viver um momento de ingovernabilidade, e que na realidade é o que nós estamos vendo. Então veja, votei no presidente Jair Bolsonaro, porque sou radicalmente contra esta estrutura política de esquerda que se implementou no Brasil. Me perdoem os nossos irmãos que são de esquerda, mas eu não concordo, não dá para concordar com a roubalheira que se implementou no nosso país. E se você me disser, não, mas não, foi o melhor governo que já teve, bom, então você é conivente com a roubalheira que existiu. E nós não podemos ser, não condiz com a nossa prática de vida e de fé. Nós não podemos acreditar nisso. Agora, que há uma briga do presidente Jair Bolsonaro, e aí vem aqui o meu posicionamento com muita humildade, que se chegasse ao presidente ou às pessoas que são apoiadores do presidente, há um grande equívoco, porque o presidente ele resolveu brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Isso é igual briga de escola. Quando eu era moleque, a gente ia pra escola e sempre tinha lá uns brigões no meio da história. Mas os camaradas eram espertos, eles eram ligeiros. Pô, briga com um, daqui uma semana você briga com o outro. Agora, brigar com todo mundo junto vai apanhar, não tem jeito. E queira ou não, e aí eu não tiro a razão, tá? Porque a razão inicial é de eu não vou me envolver, eu não quero fazer, não quero me locupletar do poder, mas quando se briga com o judiciário, briga-se com o parlamento, ou seja, briga com os deputados, briga com os senadores, e junto, briga com o quarto setor, que é a imprensa, já fica sem apoio nenhum. Então, quando chega num momento como esse, o Supremo vai contra, aí já tá lá o Rodrigo Maia sentado com o Alexandre de Moraes, fazendo uma blindagem com o empresariado, ou seja, vai ficar todo mundo contra o governo. Então eu acredito que deveria haver maior prudência do nosso presidente, das pessoas que são apoiadores. Eu concordo com vários pronunciamentos da deputada Janaína Pascoal, quando ela diz que pessoas que estão perto acabam prejudicando o governo, ou seja, a gente tem muitos incendiários.
Pessoas que estão lá do presidente e que só incendeiam. Não, vai lá, ó, porque a pessoa falou isso, tem que detonar, tem que arrebentar. Nós vamos chegar aonde, gente? Então, veja, aí eu vou responder a pergunta do debate. A perseguição ou a caça às bruxas com relação ao bolsonarismo é legítima? Eu vou junto com a maioria dos votos aqui na nossa enquete. Eu não acho que é legítimo. O que estão fazendo é uma sacanagem. Porque da mesma forma que estão perseguindo o filho do presidente Jair Bolsonaro, por mais que se tenha razão, não fizeram o mesmo com os filhos do Lula. Será que é porque a imprensa era subsidiada pelo governo, recebia muita verba do governo? Então não se faz com a mesma força, com a mesma veemência. Agora, repito, isso tudo foi criado por palavras como cala a boca. Então o presidente Jair Bolsonaro vai para a imprensa e um repórter, não sei se era da Globo ou da CNN, fala alguma coisa, ele manda o camarada cala a boca. Poxa, peraí, eu entendo. O presidente tem o seu jeitão. Ele foi eleito, a gente já sabia que ele era assim. Ponto. Mas no momento em que eu assumo uma cadeira, eu preciso entender que eu preciso ter a prudência que esta cadeira me exige. Portanto, respeitar os brasileiros, respeitar a esquerda ou a direita, porque um presidente, seja ele de esquerda ou de direita, ele precisa governar para o povo, para a população como um todo, independente de ser de esquerda ou de ser de direita. Agora, que há um desequilíbrio e que há uma perseguição pública contra todos do governo, como, por exemplo, a quebra de sigilo de deputados que apoiam o governo, é um absurdo e eu espero que isso se resolva da melhor forma. Eu espero que o ânimo baixe, que todo mundo respire mais fundo, porque no final o que acaba existindo é uma falta de amor à pátria. Porque se amassem o Brasil e se realmente quisessem o bem do Brasil, nós teríamos uma outra estrutura. Agora não, cada um puxa a sardinha para o seu lado e é aí que mora o grande problema. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe, esteja conosco em todos os dias nos nossos debates. Que Deus te abençoe. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui.